Olá pessoal, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Vamos ver aí os colegas que estão. Olá, boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem, Tudo bem, sua Ellen? Seja bem-vinda. Kel, já já vamos colocar, tá, Kel? Boa noite. Boa noite aí a todos. Oi, Regina, boa noite. Estamos aqui iniciando a live. Alex, tudo bem com você, gente? Boa noite. Alex, seja bem-vindo. Isso. Boa noite, boa noite. Boa noite, Elia. Boa noite a todos. Vocês sabem que live sem os pets, né? Sempre tem. Aqui não é o contrário também. Meus colegas, boa noite. Meu nome é Jefferson. Eu sou aqui de Teresina, no Piauí. E para o ano de 2021, nós elaboramos uma websérie, né? São vários episódios em que a gente convida pessoas transplantadas para contarem um pouco das suas histórias, né? Das suas biografias para a gente. Boa noite a todos que estão entrando, a Gisele. Então, isso é muito importante para todos nós. Meus amigos e amigas, hoje a gente, ontem, especialmente ontem, foi um dia muito difícil, né? Eu queria conversar com vocês sobre isso. Ontem algumas pessoas muito queridas da gente, né, se foram, partiram, cumpriram a sua missão aqui. Deus resolveu levá-las para o lado dele, né? Especialmente ontem eu fiquei muito abalado. Eu vou confessar para vocês que ontem eu fiquei muito abalado com a partida da Estelinha, né, da Maria Estela. Para sempre Estelinha. Então, isso eu queria deixar aqui. Eu não tenho muitas palavras para expressar a dor, né, que é muito profunda, e eu queria deixar o meu abraço, o meu carinho para os familiares, para a mãe, para o pai da Estelinha, para o irmão, para todos os familiares, as pessoas mais próximas, porque ontem foi um dia muito duro, tá, gente? E a nossa missão, ela continua. Nós, enquanto pessoas transplantadas, a gente continua nessa luta, conscientizar a sociedade sobre a importância, né? Porque corta demais no coração da gente quando qualquer pessoa está em lista, ela não consegue esperar. Então, a nossa missão, ela é muito profunda, né? Então, gente, para hoje eu vou convidar aqui para nossa live uma pessoa muito especial que eu vou já apresentar para vocês, tá? Pessoal, eu já mandei o convite aí para Kel, eu nem perguntei como é que tá o áudio, a imagem, tá ruim? Eu não sei se vocês estiverem aí, me digam, tá? Olá, querida. Oi, boa noite, Jefferson. Boa Tudo bem? noite. Uma Travando um renascença. pouquinho aqui para mim. Travou um pouco? Travou, agora voltou ao normal aqui. Voltou, né? Então tá aí, Isso. gente. Eu gostaria que todos vocês que estão participando da nossa live, vocês dessem um coraçãozinho aí para Raquel. Não é tão legal dar um coraçãozinho para ela? Aperta aí no ícone do coração pra gente receber ela, acolher a nossa amiga transplantada. E aí, Kel, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tô bem, Jefferson, graças a Deus. E você como tá?
estamos bem aqui na luta, né? Como eu falei, É, a sim, nossa luta tem que continuar, né? com certeza. Você disse tudo. Ontem foi um dia bem difícil, né? Nós até conversamos de manhã. Você que me deu a notícia que eu não tinha visto ainda. Na hora é impossível, né? A lágrima cai, né? Não tem jeito. A gente fica muito chateado, muito triste, até mesmo porque a gente se põe um pouquinho também no lugar. Nós estamos todos no mesmo barco. E é muito difícil quando algum amigo vai embora, assim, né? Sem ter uma chance. É bastante triste. É como a gente comentou ontem, né? O coração da gente fica bem doloridinho, assim, né? Não é fácil. Exato. Então, mas nossa missão continua, né? Não é, Raquel? A nossa missão aqui, Com continua, certeza. nossos amigos que partiram, a Estelinha está Sim, lá orando pela gente, com e certeza. ela com certeza vai gostar muito que a gente continue, que é a linda missão que ela teve aqui, né? Maravilhosa. É, eu costumo falar que cada um deles que vão, né? Tanto antes do transplante ou depois, estamos todos juntos, né? Eu costumo falar que é mais uma estrelinha, né? Que tá brilhando lá em cima e olhando pela gente aqui embaixo, né? Exatamente. Bem, meus amigos, eu queria mais uma vez aqui que já entrou, dar boa noite para todos vocês, sejam bem-vindos, dê um coraçãozinho aí para a Raquel. Bem, a Boa nossa websérie, noite, todo mundo. a nossa websérie de TX para TX é esse momento que a gente dá visibilidade mesmo para as pessoas transplantadas, quem está em lista. Hoje nós temos o segundo episódio da nossa websérie, é toda terça. Nós vamos ter algumas lives que nós vamos fazer no domingo. Na última live de janeiro, Raquel, a gente vai fazer com a Bruna. Eu não sei se a Bruna está por aqui. Nós vamos fazer domingo às 16 horas, porque a Bruna ela não pode estar. Ela trabalha nesse Na horário da noite. semana. Então é uma pessoa muito querida e vai ser a última live do mês de janeiro. E aí, em fevereiro a gente tem mais lives e até março já tem aí um monte de gente nessa. Eu sei que às vezes as pessoas pensam assim, não, olha, demora muito, né? Então, toda terça ter live, é chato, mas a nossa missão é essa. Bem, Com certeza. seja bem-vinda, Raquel Borges de Abreu, transplantada de fígado, renascida em junho de 2019, é renascida mesmo, né? É de Exato. Osasco, São Paulo, fisioterapeuta, especialista em gerontologia, Isso. né, e terapia postural e Isso. professora de Pilates. Exato. Exatamente. Então, Kel, para a gente e nossos amigos que estão assistindo, eu queria ler um trecho, né, um trecho bíblico, tá? Que eu acho muito oportuno e tem muito a ver com esse título da live de hoje, né? Que é o título que é quem planta fé colhe milagres. Então eu vou ler um trecho de Mateus, né? 17, 14 e 20. Quando Sim. chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-los? Jesus respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Então, esse trecho bíblico eu escolhi porque ele tem tudo a ver com a nossa live de hoje. E Com porque certeza. eu
eu confesso a todos vocês, eu era uma pessoa incrédula, com pouca fé, né? Então, Raquel, quem planta fé colhe milagres? E aí para Sou você? prova viva disso. Eu sou prova viva disso, né? Eu sempre tive uma fé muito grande, né? Quem me acompanha já há algum tempo, quem convive comigo sabe, até antes do transplante, as minhas postagens é sempre muito voltada para isso, né? E eu sempre disse, né, que eu tinha uma intimidade muito grande com Deus, que Deus sempre foi muito bom. Eu sempre falava, nossa, Deus é muito bom para mim. Eu tenho uma fé muito grande. Deus eu sou assim com Deus. Eu costumava falar, né? Sou muito íntima dele. E eu sempre pedi muito para que Deus, para que a minha fé sempre fosse muito maior do que os meus medos, né? E eu não sei, Jefferson, eu acho que realmente é isso, né? Quando a gente. Eu acho que a fé é capaz de mover muita coisa, né? Não só a fé, como o amor e tudo é capaz de mover muita coisa, e eu acho que foi uma coisa que foi muito presente em tudo que aconteceu comigo, né? Eu acho que a questão da fé, a questão do amor, eu acho que foi uma união muito grande, foi uma corrente de fé, de fato, muito grande para que tudo desse certo e que hoje eu estivesse aqui para poder falar um pouquinho para vocês aí, tá tocando a minha vida e voltando para a minha rotina, fazendo as coisas que eu gosto, né? Com certeza. Quem planta fé colhe milagre. E, Kel, particularmente, eu sou transplantado de fígado também, eu não. Eu passei um longo. Eu entrei em lista de transplante em março de 2019. E eu esperei até novembro, né? Na realidade, a gente espera muito tempo. Algumas pessoas esperam anos, outras esperam meses, algumas pessoas esperam dias. Como foi esse teu processo? Você esperou muito tempo? Como foi isso? Fala um pouco o que foi esse teu adoecimento. Na realidade, foi tudo assim muito louco, né? Quando eu falo, ninguém acredita, mas eu fiquei menos de 48 horas na fila. E rapidamente eu consegui um órgão, por isso que a gente fala que foi realmente um milagre, porque eu recebi um sim, assim, a 45 minutos do segundo tempo de fato. Faltava pouquinho tempo. Eu nunca tinha tido, Jefferson, nenhum problema de saúde, na realidade, né? E, de repente, a única coisa que eu tenho mesmo, eu sou asmática e tinha crises leves de asma, mas sempre bem controlado, eu sempre fiz as minhas atividades físicas, tinha iniciado na corrida, tudo, e não era, assim, um grande agravo para minha saúde essa questão da asma, né? E quando foi no comecinho de 2019, eu comecei a sentir muita falta de ar, ter muitas crises e tudo mais. E até então eu acreditava que de fato era asma. E eu fiquei de janeiro a maio de 2019, indo no médico, e cada vez que eu fazia uma consulta, passava com algum médico, fazia os exames, eles diziam para mim, olha, é crise de asma, você está com crise asmática, e me passava, né, o famoso corticoide, um antibiótico. E aí no mês seguinte a mesma coisa, um outro antibiótico e corticoide de novo. Então, eu acredito que isso já veio aí afetando um pouco o fígado, né? Medicações muito fortes, enfim. Quando foi em março de 2019, eu comecei a sentir muitas dores abdominais. E era bem do lado direito do fígado, mas até então eu não me atentei, como eu praticava bastante atividade física, e eu estava tendo muitas crises de tosse. A princípio nós acreditamos que poderia ser por conta das tosses, até fui no médico, o pneumo falou, é muita crise de tosse, me passou um xarope, a base até de codeína, que é a base da morfina mesmo, né? E mesmo assim eu continuava sentindo essas dores. E comecei a achar que poderia ser por conta do excesso da atividade física, porque eu fazia muito trabalho voltado para abdômen, eu dou aula de pilates, fazia musculação, e aí eu parei de fazer as atividades durante o trabalho, né, não forçava mais mostrando os exercícios para os alunos, e comecei a usar uma faixa, né, uma cinta abdominal, achando que aquilo poderia melhorar. Mas aí, para minha surpresa, eu fui piorando as dores, a tosse, comecei a ter muita falta de ar, e comecei a ficar rouca, a perder a voz. Aí eu falei, bom, alguma coisa muito séria está acontecendo. E aí eu fui sair do convênio na época, já no desespero, né? Passei com um médico particular, a saturação, né? Eu tinha um aparelhinho de oxímetro, né? Para ver a saturação sanguínea do sangue, para ver se a ventilação pulmonar estava ok ou não.
E aí, numa noite, a minha saturação baixou muito, foi a 83, né, e aí eu já comecei a passar muito mal, e passei com um médico particular, ele falou, olha, os seus exames aqui não dá o bichinho, ele é negativo para isso, mas tem uma frasezinha aqui na sua tomografia que é muito sugestivo de que você tem uma tuberculose. Aí eu quase só não caí sentada, porque eu já estava sentada, né, na cadeira, no consultório. Mas como assim tuberculose, né? Eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com imagens, eu olhei as minhas tomografias, olhei, desculpa, as imagens radiológicas, e elas não são compatíveis, né? Era um pulmão muito, assim, cheio, parecia que eu era fumante, na realidade, eu também não entendi o porquê daquela imagem, não era característico, mas por fim, a gente descobriu que de fato era uma tuberculose. E aí o médico falou, olha, Raquel, eu vou te encaminhar para o tratamento, você tem que fazer o tratamento pelo SUS, só que assim, pode ser que você chegue lá com a documentação, Miquel, tá dizendo que deu uma travada. fazendo que travou, fazendo que tá travando. Voltou? Será? Voltou, gente? Tá dizendo que parou a transmissão. Pois é. Vamos ver aqui. Tá. Estão vendo aí? Ah, tá. Estão vendo. O Adailton falou que tá. Voltou aqui. Ah, tá. Avisa Ah, tá. sempre, tá? Tranquilo. Obrigado. Tá. Então, e aí foi quando o médico me falou, olha, a gente vai ter que tentar esse tratamento pelo SUS, mas normalmente precisa da comprovação de que você de fato tem. Só que, Jefferson, eu não transmitia a tuberculose, porque os bacilos da TB que eu estava até então, eles eram encapsulados, então eu não transmitia. E eu comecei a ficar bem rouca, a perder a voz, porque tinha um bacilo alojado na minha garganta, bem próximo da prega vocal. Então eu também corri um risco muito grande de perder a fala, né? Eu lembro até hoje, a última aula que eu dei, eu não tinha voz para poder falar. Tanto que, assim, os meus alunos já estão comigo há bastante tempo, eu fazia só os gestos do que era para fazer, eles já me entendiam. Foi um período muito difícil, assim, sem saber de fato o que era. Descobri que era TB, iniciei o tratamento, consegui o tratamento pelo SUS, com o pedido do médico. Uma semana de medicação da TB, as dores aumentaram, aí do nada comecei a fazer muita febre, o xixi bem característico, né, mais alaranjado, aquela coisa toda, e eu achando estranho, e conversei com a enfermeira do SUS, onde me atendiam, que eu tinha que todo dia tomar medicação lá, e ela falou, não, isso é normal, é por conta do medicamento, daqui a pouco você vai ficar bem, primeira semana é mais instável, a partir da segunda você já vai começar a notar algumas melhoras. Quando foi na segunda semana, um dia eu acordei, eu sabia que eu poderia fazer uma hepatite medicamentosa, porque eu já tinha feito algumas pesquisas em relação à medicação. Acordei que nem um Minion, totalmente amarela, os olhos assim bem amarelos, meus olhos sempre foram bem branquinhos. Lá em cima, né? Bilirrubina lá nas alturas já. E aí eu fiquei super, né, nervosa, assim, já olhei aquilo e já tinha tendo ânsias de vômito, aquela coisa toda. E fiquei com medo de ir sozinha para o hospital. Falei, bom, eu vou, eles vão me internar, então não vou sozinha. Aí eu liguei para o meu namorado e falei, Tiago, eu tô totalmente amarela, acho que eu fiz uma hepatite medicamentosa. Só que eu não vou no médico agora porque eles vão me internar. E se eu estiver sozinha, como que eu vou fazer? Ele falou, então tá bom, então fica pronta, saindo do trabalho, eu já vou te buscar. Aí já tinha conversado com a minha mãe, cheguei no hospital com ele, minha mãe já estava lá me aguardando. E aí fizeram aqueles exames de rotina, uma série de coletas, colheram lá os exames das enzimas hepáticas e, para nossa surpresa, elas estavam assim no pico. E aí o médico falou para minha mãe, olha, mãe, vai ter que internar para ela poder tratar essa hepatite medicamentosa. Quando eu entrei para internação, Jefferson, eu já apaguei, não lembro de mais nada. Eu sei do que as pessoas me contam, porque eu fiz encefalopatia, né? Foi muito severa. Eu fiquei bastante confusa, né? Para quem não sabe, a encefalopatia faz com que o fígado, né? Quando ele vai alterando o seu funcionamento, ele começa a liberar amônia na corrente sanguínea. E isso vai para o nosso cérebro, né? E entrando em contato com o nosso cérebro, ele é altamente tóxico. E aí você fica confusa, você conversa com as pessoas, mas você está totalmente fora de si, né? Como o termo que a gente usa, está fora da casinha, né? E eu fiquei assim, totalmente descompensada.
Não lembro de nada nesse período, embora as pessoas fossem me visitar, conversavam comigo, as minhas amigas iam, e o mais interessante é que eu acalmava elas, né? Elas chegavam, o meu fígado já praticamente parado, e elas com uma cara assim, né, de nervoso, e elas diziam para mim que eu falava, não, gente, isso na UTI, tá tudo bem, eu tô bem, eu tô aqui só para poder fazer um controle e tudo mais. Será que travou novamente? Eu acho que não, travou não. Não, né? Eu tô aqui só para controle, daqui a pouco eles me liberam, só vou tomar medicamento, daqui a pouco eu tô liberada e tudo mais, né? E assim, eu tentando ainda apaziguar a situação para eles ficarem calmos, porque eu não queria que eles ficassem nervosos, né? Uhum. Só que assim, eu já não lembro de nada. E aí, por conta dessa encefalopatia, eu fui para UTI, cheguei para UTI, comecei a ter uma melhora, e os médicos disseram para minha família, olha, se ela continuar melhorando assim, amanhã ela já desce novamente para o quarto e sai da UTI. Naquela virada da madrugada, quando a minha mãe chegou na visita, meu fígado simplesmente já tinha parado de funcionar. Aí meu namorado chegou, a família já chorando, e os médicos disseram, olha mãe, não tem o que fazer, o fígado dela fulminou, simplesmente parou de funcionar, a gente não sabe o que aconteceu, porque estava tendo uma melhora e de repente parou de funcionar, e na sequência, os meus rins também pararam de funcionar. Daí saíram comigo daqui de Tu, Osasco, na UTI. tu se comunica, né, Kel? Tu, todos os órgãos, né, eles se comunicam. Sim, são tudo interligado, né? Se uma coisa para de funcionar, vai sobrecarregando o restante e vai gerando um ciclo, né? Quando você vai ver, vai parando Uhum. tudo. E aí falaram, olha, não tem o que fazer, vamos transferir para um hospital que seja referência, porque ela precisa de um transplante de emergência. Aí, aquele desespero total, me colocaram na ambulância, até onde minha mãe comentou, me levaram para o HC. Quando eu cheguei lá no HC, a minha entrada, a papelada dentro do HC, ainda não estava pronta. Então, eles não liberaram a minha entrada. A Uhum. minha mãe já em pânico comigo na ambulância, o rapaz que dirigia a ambulância também, em pânico, falou para minha mãe, mãe, vamos voltar para o hospital em Osasco, senão essa menina vai parar aqui na ambulância. Voltaram comigo, Jefferson, aqui para Osasco, me voltaram para a UTI, para depois me levarem novamente. Distância. A distância de um para outro. Olha, eu não vou saber exatamente em quilometragem, mas em dias normais, daqui para lá, de carro eu levo meia hora, Nossa. 35 minutos, sem trânsito, né? A sorte é que foi num domingo, eu internei no dia 9 de junho de 2019, né? Eu comecei a ficar muito ruim em maio, e aí no dia 9 de junho, eu internei dia 5 de junho, na UTI aqui, fui para o hospital aqui, e Uhum. dia 9 já fui para o HC. A sorte é que era domingo, e não tinha muito trânsito, nada. Então voltei para cá. Quando a papelada ficou pronta, fomos para lá novamente, e aí de fato conseguiram fazer a internação, e aí foi aquela correria louca dentro do hospital, e aí já me internaram, já cheguei lá, já em coma, já me entubaram, aquela coisa toda. E aí os médicos já saíram e falaram para minha família, olha, vocês vão poder entrar um pouquinho para vê-la, mas ela já está muito diferente do que ela entrou, já estava entubada, de fralda, sonda, aquela coisa toda, e falando para minha mãe, para minha família, né, olha, são 48 horas para a gente conseguir um fígado compatível, senão ela vai a óbito, né? E na realidade eu já estava com uma infecção pulmonar, porque eu já estava com a tuberculose, não seria nem indicado uma cirurgia de tal porte naquele momento, porque a minha infecção pulmonar já estava muito severa, mas Uhum. não tinha o que fazer. Ou eles faziam, né? E aí a gente ficou lá, né? A família ficou guardada do dia 9 ao dia 11 de junho. Aí quando foi no dia 11 de junho, de madrugada, ligaram para a casa da minha mãe, falaram, mãe, corre para cá, já deixa a papelada toda assinada para o transplante, ela está no topo da fila, aparecendo um fígado, ela já é a primeira se for compatível. Minha mãe foi para o HC, assinou toda a papelada lá, voltou para casa, isso na madrugada. Quando ela chegou em casa, perto das 6 da manhã, o telefone tocou de novo, e quando minha mãe atendeu, eles ficavam com medo, né? Tocou o telefone, será que é? Será que é o fígado? Ou será que ela foi a óbito, né? E aí quando tocou, foi o meu sim, e aí eu recebi o órgão, foi compatível. Foi um transplante bem puxado, foram quase 12 horas, com muitas intercorrências ao final, depois. E graças a Deus hoje eu tô aqui. Então,
eu não passei por esse processo todo de espera, né? Na realidade, eu costumo falar que caiu um fígado na minha vida. Foi tudo assim muito rápido, eu não pude nem pensar. Eu acho que essa espera foi bastante difícil para quem ficou aqui de fora, né? A minha família, os meus amigos. Foi uma loucura, uma comoção muito grande dos meus pacientes, a família, os meus alunos todos, a família dos pacientes. Acho que para eles foi bem mais difícil até mesmo do que para mim essa parte inicial, porque eu já entrei em coma logo na sequência por conta da encefalopatia, né? É, Mas foi assim. que é essa. E Deus, ó, a fé e inúmeras pessoas, né? Sim, com Torcendo pela certeza. gente quando a gente está numa situação dessa. Sua situação foi diferente da minha. Cada um, cada organismo, cada pessoa transplantada passa Sim, por situações diferentes, né? E o que chama a sim, atenção, Raquel, é que essa questão da hepatite medicamentosa, a questão que é gerada, isso, pessoas que ficam, que precisam de transplante, isso acontece no Brasil de maneira que a gente fica preocupado. O brasileiro tem esse costume, né, de se sim, automedicar, né? exato. E isso E é o mais perigoso. engraçado, Jefferson, que comigo, eu sou uma pessoa assim, eu raramente tomava remédio, né? Até para dor de cabeça, eu evitava ao máximo. Então, eu sei que chá de canela é bom para crise de enxaqueca. Então, eu tento sempre nessa linha mais natureba. Então, vou fazer um chá de canela, vou fazer uma crioterapia, vou pôr um gelo, vou melhorar dessa forma. Então, assim, eu só tomava a medicação mesmo em casos altamente extremos, né? E eu acabei tendo essa hepatite medicamentosa e, de fato, foi uma coisa que foi prescrita, né? Não foi automedicação. Uhum. Deu uma travada, eu acho. Eu acho que deu uma travada, não sei se para mim, Aqui tá indo direto para mim, ó. A última mensagem foi da Janine. A Janine fez juntinho comigo praticamente transplante. E também foi medicamentoso também. beijo, Janine. Ela disse aqui que o remédio para emagrecer também evitava tomar remédio E anti-X, né? Ela tá falando aqui. Tem uma. Tá travando, gente? Travou, tá travando aqui. Acabou de falar que travou. travou aqui, mas acho que já Ah, voltou. já voltou. Tá, Ótimo. tá bom. Então, essa é uma das questões, né? Essa questão da medicação. Tá travado para vocês? Mas já voltou. Pronto. Então, Já voltou. eu queria passar para os colegas aqui o último dado, em 2019, que foi o ano que nós transplantamos, eu, você, Janine, muita gente que eu conheço transplantou em 2019, nós tivemos no Brasil 2.256 transplantes de fígado. Desses 2.256 transplantes, 159 foram transplantes intervivos, né? Foi doação interviva, parente, às vezes não parente, né? Sim. E 2090, e desses 2.256, 2.097 foram de doadores falecidos. Nesse ano de 2020, até o mês de setembro, na Revista Brasileira dos Transplantes, que está disponível aqui no link da bio, aqui do Visibilidade, e também no site da ABTO, né, Associação Brasileira dos Transplantes de Órgãos, que foram feitos 1.509 transplantes de fígado, 107 transplantes intervivos, 1.402 de doador falecido. Então, a gente já vê que a pandemia trouxe problemas, né, Com para certeza. transplante. E no Brasil, só 14 estados fazem transplante de fígado. Aqui no meu estado, Piauí, não tem transplante de fígado. Os colegas Você são, comentou, né? é, os colegas que precisam de um transplante, você imagina uma pessoa como você é de São Paulo é quem mais faz transplante de fígado no país,
Os dados mostram aqui, por exemplo, que em 2020 nós já tivemos em São Paulo 549 transplantes, né? Enquanto que o Rio de Janeiro teve 216, o Paraná 166, o Ceará 113. Agora você imagina uma pessoa que dá uma hepatite fulminante num estado em que não tem transplante de fígado, Vai a óbito, né, Jefferson? né? Então, É isso, óbito. isso é uma questão que a gente, enquanto nós transplantados, nós temos, eu particularmente aqui no Piauí, temos que lutar aí nos estados que não têm transplante, para que tenha transplantes, né? Se tornem centros transplantadores, né? Existe hoje no Brasil 1.100 pessoas em lista até setembro. Com certeza esse número já é bem maior. Já Mil, deve ter aumentado muito mais, né? 1.100 e 52 crianças, né, em lista de transplantes. Então, é, como é que como foi essa tua recuperação, Kel? O que você fez? Como foi esse processo, né? Fala um pouco pra gente. Aí, só fazendo um comentário, né, em relação à questão da pandemia, né, as pessoas se focam muito na Covid, eu sei que precisa, de fato, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente sabe como que tá as coisas aí, né, infelizmente muita gente aí ainda sem tomar os devidos cuidados, né, Jefferson, e de fato prejudicou muito, muita gente indo a óbito, muito órgão que não tinha como ser doado, muita gente em fila, e não só por conta da pandemia em si, de não ter o órgão em si, né, mas porque os centros que eram referências em transplantes, eles precisaram parar durante muito tempo para atender só Covid, então realmente ficou bem complicada essa situação, né, e aqui em casa a gente até fala muito sobre isso, porque eu fiz o meu transplante justamente em junho de 2019. Se fosse esse ano, eu teria ido a óbito, não teria sobrevivido. Mesmo morando aqui em São Paulo, eu não teria sobrevivido provavelmente, né? Em relação à minha reabilitação, foi bem complicado. Eu fiz o meu transplante, eu tive muita intercorrência, né, no meu pós-operatório. Então eu fiquei bastante tempo nas UTIs, né, eu fiquei 60 dias hospitalizada, 45 dias eu fiquei na UTI. Então, assim, os médicos foram bem diretos com a minha família, né? Eu só consegui ter uma boa recuperação e eles disseram que eu só realmente estava conseguindo me recuperar bem por conta da minha vida antes do transplante. Eu já praticava muita atividade física, eu sempre gostei de fazer aula de dança, então eu fazia musculação de segunda a sexta, eu fazia pilates, eu dou aula de pilates, dava aula praticamente todos os dias, né? Então você acaba fazendo um pouco também dos exercícios, não tem jeito. E tinha começado a fazer corrida, estava correndo, corrida de rua, e fazia aula de dança. Então a minha vida era bem corrida nesse sentido, né? Eu passava o dia inteiro fora, voltava para casa tarde da noite, porque eu deixava a noite para fazer as atividades que eu gostava. E mesmo assim, tendo, assim, uma estrutura física já trabalhada, uma alimentação saudável e regrada, o meu pós, mesmo assim, ainda foi um pós bem difícil. Eu tive muitas intercorrências. Para você ter uma noção, eu tive uma estenose da via biliar, né? O canalzinho da via biliar, o meu fechou. O meu canal era mais estreito que o do meu doador. Quando foram fazer lá algumas suturas, a sutura obstruiu esse canal, fechou a passagem, ficou muito fechadinho. Eu tive que colocar uma prótese nesse lugar. Por conta dessa prótese que eles colocaram na via biliar, eu fiquei muito tempo sem poder me alimentar, porque eu fiz uma pancreatite muito severa. Pancreatite, as pessoas às vezes não sabem, mas uma pancreatite não tratada, você pode ir a óbito por conta de uma pancreatite, né? É muito grave. E a minha foi extremamente severa, então eu tive que ficar 45 dias, eu não podia nem tomar água. Era tudo na veia. Então, assim, eu pesava 60 quilos, 59, 60 quilos, mas eu tinha muita massa muscular, eu fui para 40 quilos. Em 45 dias, eu perdi 20 quilos, né? E o fato de ficar muito acamada, eu perdi a marcha, eu não conseguia andar. Eu saí do hospital na cadeira de rodas, né? Eu lembro até hoje, assim, a equipe do HC foi fantástica, eu só tenho elogios a fazer aqui, a equipe que eu passo. Tem alguns aqui que estão aqui na live, que são da mesma equipe que eu passo, que é o Adailton, a Neia, né? Algumas pessoas, são vários, e a equipe é fantástica.
o físio de lá que me atendeu, assim, com muito carinho, o Murilo, uma pessoa que eu tenho contato até hoje, e eu lembro que ele brincava muito comigo, e ele passava comigo no meu quarto e falava, vamos andar, e eu chorava porque eu não queria andar, porque eu não conseguia nem levantar a cabeça, eu não conseguia ficar com a coluna alinhada, né? Então, como que eu ia andar? Então, eu chorava. E ele brincava comigo, ele foi muito parceiro, e eu falava para ele, você quer me arrastar pelo hospital, porque eu não consigo andar. Então foi assim, foi um pós a início bem difícil, eu tive alta do hospital bastante debilitada, o meu cabelo era enorme, eu precisei raspar a cabeça no hospital, saí de lá carequinha e pesando 40 quilos na cadeira de rodas. Vem para casa, o indicativo de fisioterapia, eu tinha um convênio, né, para poder solicitar, nós solicitamos, meu namorado, assim que eu cheguei de alta, ele já mandou o encaminhamento para o convênio, esse físio demorou 30 dias para aparecer aqui em casa. Agora você imagina uma pessoa com 40 quilos, que não consegue comer, que não consegue andar dentro de casa, assim, eu usei fralda, minha mãe tinha que me levar no colo para o banheiro, para ajudar no banho, meu namorado, no final de semana, me levava no banheiro, a minha irmã, no hospital dobrava noites comigo para me ajudar, porque eles queriam que eu fizesse xixi no banheiro, não queria que eu ficasse na fralda, tinham que ver se tudo ia dar certo, porque eu tive parada renal, e se continuasse daquele jeito, eles chegaram a citar a hipótese de um transplante renal para mim, mas o rim voltou a funcionar, graças a Deus. Eu tenho uma lesão crônica, tá bem controladinha hoje, mas é uma coisa que tem que tomar cuidado, mas o meu pós foi bem difícil, no começo, né? Não foi fácil, eu fiquei bastante deprimida no início, né? Tive uma depressão muito forte, porque é muito difícil você ter uma vida superativa, de repente você se vê completamente dependente das pessoas até para tomar um copo de água, né? É bem difícil, mas a gente tem que tirar força, sei lá da onde, né? A gente não sabe da onde que vem essa força toda, acho que realmente É é de Deus Deus, que dá essa é força Deus. toda pra gente, né? É só Deus mesmo. E meu namorado um dia falou pra mim, esse físio tá demorando demais. Vamos fazer o seguinte, você consegue fazer? Eu falei, eu consigo. Ele, então vamos fazer o seguinte, você fala pra mim o que eu tenho que fazer e eu vou fazendo pra te ajudar. E a gente foi fazendo. Então, eu fui falando, Thiago, alonga assim, faz assim. A minha mãe, pega a minha perna, levanta desse jeito, faz dessa forma. E aí foi indo, indo, indo. E quando o fisioterapeuta do convênio chegou aqui para me avaliar, eu já estava andando sozinha. Então, Olha, assim, então Deus foi ele é tão bem. poderoso, né? Que é tão misericordioso, Sim, com que ele certeza. sabe, essa tua formação em fisioterapia, como professora de pilates, tudo, de especialista em reabilitação, foi importantíssima. Conta aí um pouco sobre isso pra gente. Bastante. Foi muito, né? E é que assim, eu já vinha de uma estrutura de bastante atividade física e tudo mais, então eu acho que isso talvez ajudou muito, né? E o fato de eu conhecer como o corpo da gente funciona, de saber que o nosso corpo tem uma memória muscular que está ali guardadinha, né? Dentro, como se fosse uma caixinha ali guardadinha, a partir do momento que você consegue mexer com aquilo, ela vai lembrando e o seu corpo vai dando respostas, né? Uhum. E eu acho que tudo isso ajudou muito mesmo, com certeza. As pessoas não se dão conta, Jefferson, da importância que a atividade física tem para o nosso corpo. Não é o físico. Eu sempre digo que o físico é uma consequência, né? Você tem que buscar atividade física para a saúde. E a parte estética, com o tempo ela vai vir, isso é óbvio, não tem jeito. Mas focado mesmo na saúde. Se eu não tivesse uma preparação física como eu tinha antes, isso hoje eu não teria tido uma recuperação tão rápida. Querendo ou não, com menos de um ano, eu já estava retomando o meu trabalho, já estava dirigindo, e a reabilitação, para mim, foi uma coisa, assim, fundamental. Se eu não tivesse feito atividade física, se eu não soubesse como me mexer, infelizmente, muitos não têm essa oportunidade que talvez eu tive, né? Porque eu não precisei nem de um físico para vir aqui, porque eu sabia o que eu precisava fazer. Eu só precisava de alguém que me ajudasse a fazer. Uhum. Mas é essencial, é fundamental, e a reabilitação não é só motora, né? A reabilitação ela é cardiorrespiratória, porque você tenta andar, mas você não consegue, porque é muito tempo acamado. Você não consegue respirar, você cansa muito fácil. Eu comecei andando aqui no corredor da minha casa, chegava na garagem,
minha mãe tinha que pôr uma cadeira para mim sentar, porque eu não conseguia. Quando eu comecei a dar uns passinhos com um pouquinho mais de desenvoltura, com menos desequilíbrio, que eu comecei a caminhar aqui na avenida, na rua da minha casa é uma rua sem saída. Eu ia parecendo uma louquinha de pijama, tava frio, toquinha, né, porque eu não queria que ninguém me visse careca, ainda por cima. Pijama, toquinha, eu andava até a metade da rua, eu já tava morrendo de cansaço. Então, assim, é um passinho de cada vez, não é fácil, é Uhum. difícil. A reabilitação é essencial. A atividade física como para quem vai transplantar e tem a oportunidade de começar a fazer suas atividades antes para preparar o seu corpo para o seu pós-cirúrgico é fundamental. E no pós, então, assim, é essencial. A gente muda completamente a nossa rotina de vida e de atividades após o transplante, e assim, é uma coisa estritamente necessária, senão você não se mantém. Isso é É, importante para a gente, até para os nossos exames se manterem ali estabilizadinhos, né? Isso é a reabilitação, os exercícios, a parte respiratória, ela é essencial para que a gente tenha, do transplante em diante, um funcionamento melhor do nosso organismo, porque senão não adianta, você tem uma segunda chance, né? Então você tem que zelar por ela. Ficar parado ali no sedentarismo vai te acarretar uma série de problemas, né? e aí eu gostaria de aproveitar esse momento, né, e dizer que eu, quando eu recebi o diagnóstico, né, que eu estava com cirrose e tudo, eu pesava 120 quilos, então eu pensei assim, bem, eu acho que o médico, quando me deu o resultado, ele disse assim, olha, tem uma pessoa que se tornou atleta, que conseguiu estar há 5 anos controlando a doença, só que eu acho que ele disse isso para eu perder peso, né? E aí eu perdi, foi 68. Eu disse, não, eu vou me preparar para uma jornada da minha vida, para uma Sim. Olimpíada. E aí eu perdi muito peso, né? Mas e essa questão do sedentarismo que você falou é muito importante. Aproveitando, mandar um abraço aqui para os colegas aqui do Semestre X, né? Que estão aqui. Esse grupo lindo aí da Liege, esse projeto maravilhoso dela. Para os meus amigos e amigas transplantados e que estão em lista aqui do Piauí, a gente também tem um grupo, a gente está começando a postar algumas coisas lá. Mas, assim, essa questão do sedentarismo, a pessoa transplantada precisa ter essa consciência, não é? Total, total, E total, com certeza. hoje eu recebi um WhatsApp do amigo, eu postei no meu status que hoje eu andei de bike, né? E meu amigo falou assim, eu sou da assessoria de corrida, ele disse assim, rapaz, tu vai ser o quê? Tu joga bola, tu faz pedalada, tu caminha, tu corre, tu joga voleibol. E aí, tu vai virar o quê mesmo? Eu disse, não, eu preciso É me isso aí, movimentar. A gente precisa se movimentar, né, Kel? com Fala. certeza. As minhas amigas do estúdio, é muito engraçado, né? Porque elas têm, até hoje eu noto que elas têm assim um certo excesso de cuidado comigo em relação a algumas coisas, né? Eu falo, gente, eu transplantei o fígado, mas o resto tá intacto e o fígado tá sorrindo aqui, tá bonitinho. E elas dão até risada porque eu faço umas postagens, eu ponho o desenho do fígado e ponho um rostinho, ponho boquinha sorrindo nele, e elas dão risada. E esses dias atrás eu fui fazer um exercício lá no Pilates e tinha que se pendurar num aparelho que nós temos, chama Cadillac, que você pode virar de ponta cabeça, e a gente foi fazer um movimento, porque nós queríamos formar um coração humano. Então, tinha que fazer um formatinho de coração, duas pessoas penduradas de ponta cabeça, e eu queria ficar de ponta cabeça. E elas não queriam que eu ficasse de ponta cabeça, não, você não pode fazer. Eu falei, claro que eu posso fazer, eu já consigo. Gente, o que é isso? Mas é assim, você precisa mesmo, né? Esse desafio pra gente é bacana. Claro que assim, a gente sabe os nossos limites, né? A gente tem que ser consciente e respeitar o limite que o seu corpo está te dando, né? Mas eu penso assim, Jefferson, quanto mais eu conseguir me mexer, me movimentar, fazer as coisas que eu gosto, eu vou ter, assim, muito benefício em troca disso, né? Sem contar que esses dias, acho que no Semestre TX, nós recebemos uma frase, acho que foi até a Karina que mandou um textinho, né, uma foto A de um pelateira, rapaz né? que fez A uma, pelateira. outra pilateira, né, que vive de ponta cabeça lá. Ela mandou uma frase, e aquilo me marcou muito, porque era um rapaz que tinha feito uma tatuagem, né, e dizia assim, vivendo como se o meu doador estivesse me assistindo, né. Isso Isso, eu ficou me muito lembro. forte para mim,
E eu acho que é exatamente isso. Eu peguei pra mim porque acho que é exatamente isso que eu faço hoje. Eu já tentava viver minha vida de uma maneira muito intensa, fazendo tudo que eu gostava. Hoje, então, mais ainda. Eu corria, né? Era iniciante na corrida, fazia musculação, pilates, dança. Agora eu cismei que eu vou montar uma bike, que agora eu quero pedalar também, quero uma bike para começar a pedalar. O meu namorado, ele pedala, participa de um grupo de pedal que viaja, faz trilha. Eu falei, não, eu quero pedalar também, então vou montar uma bike que agora eu também vou fazer trilha. Então, assim, você começa a ver o quanto isso para você é bom, o quanto você precisa, e isso vai te dando um retorno muito grande, né? Sem contar que é prazeroso, e nesse sentido, o semestre TX para mim foi fundamental. Uhum. Quando você me mandou a mensagem, que foi você que me mandou a mensagem, falou que eu tenho um grupo de pessoal que faz atividade física, que é transplantado, você quer participar? Eu estava numa fase bem murchinha, assim, meio desanimadinha, sabe? E meio frustrada, porque eu falava, poxa vida, foi pouco, logo na época que começou a pandemia, eu falei, meu Deus, de maio a dezembro eu fiquei parada, não podia fazer nada. Aí comecei a trabalhar em janeiro, magrinha, miudinha, assim, sabe, pequenininha, chegava no estúdio, eu olhava, ficava chateada, falava, meu Deus, eu nunca mais vou conseguir fazer as coisas que eu fazia antes, né, batia um desespero. E aí foi quando você me mandou essa mensagem, a gente entrou na pandemia, eu fiquei em casa 6 meses direto. E aí, quando eu comecei a ver as mensagens do pessoal, vi todo mundo lá pedalando, no Pilates, na corrida, eu falei, epá, peraí, tô fazendo corpo mole. Não é possível. Se eu já tinha toda essa prática antes, como que eu não vou conseguir agora? O pessoal tinha gente que era mais sedentária e hoje está super ativo, não, que eu vou conseguir também. E aí isso me motivou muito, né? A busca de correr atrás dessa melhora de condição pós-TX. E aí eu comecei a ver que, de fato, a gente tem uma vida pós-TX praticamente normal, né? Tem os nossos controles, as nossas medicações, os cuidados diários que nós temos que tomar, que hoje é muito diferente de uma pessoa que não é transplantada, mas é possível fazer tudo, né? A gente pode ter uma vida praticamente normal aí dentro do que é possível, né? É, E foi muito bom. os colegas estão dizendo aqui, a Neia, a Suelen, está dizendo que é uma forma de honrar nosso doador, como você falou. E Com a Neia está certeza. dizendo que não sabe andar de bicicleta. Eu disse, Neia, olha só, eu não sei nadar e eu vou aprender a nadar. O Marco, que é nosso amigo lá do semestre, ele também parece que não sabia nadar. E ele está já nadando, né? Então a gente tem que. Jefferson, eu também não sei nadar. Pois é, Eu entrei em janeiro, eu entrei do ano passado, eu entrei na natação para aprender a nadar. Eu só parei por conta da pandemia, mas eu vou aprender a nadar agora também. e é muito importante isso, né? A gente fica como. Quando a gente começa a praticar atividade física, a gente fica com aquela garra de querer. Às vezes a gente tem que se controlar, porque a gente quer fazer, a cabeça quer fazer, mas o corpo não aguenta, né? É, Igual é um vício, né? eu fui para uma prova e, obviamente, toda atividade física ou exercício físico tem que ser com acompanhamento, né, Kel? É importante. Com certeza. Porque, veja Total. bem, eu estava numa prova que teve no litoral aqui, né? E quando eu estava correndo, eu já estava no quilômetro 5, já estava indo para o 6, eu disse assim, eu vou, era 12 quilômetros, né? Eu disse, eu aguento correr, porque eu estava bem, o corpo da gente fica, você fica com aquela vontade, você nem sente o cansaço, né? Aí a educadora física falou assim, Jefferson, pode parar. Pare, você não vai passar dos 6 quilômetros. Então, esse freio do profissional da educação física é muito importante. Sim, Eu quero sim. agradecer aí os meus assessores, o Vitor e a Carla, se eles estiverem por aí, são muito importantes. Você ter esse acompanhamento na academia, né? Tudo, né, Kel? Sim. Eu tenho uma sorte muito grande, porque assim, o meu cunhado é personal. Ah, E meu primo também é personal, né? E assim, a minha sorte na academia é que eu sou fisioterapeuta. sim. Então, embora sejam áreas diferentes, cada um no seu quadrado, eu costumo falar, eu trabalho com movimento, mas o meu foco é a parte de reabilitação, são outras coisas, né? Mas assim, Uhum. eu sei treinar direitinho porque eu sei como faz o movimento, né?
mas quando eu tenho alguma dúvida, alguma coisa, eu tenho a quem recorrer, mas você tem sempre que ter acompanhamento. Eu faço aula de Pilates, mas eu não faço aula sozinha, Jefferson. Quando eu vou fazer aula de Pilates, eu sou aluna do Pilates. Eu tenho uma professora que me dá aula de Pilates. Inclusive, geralmente é a Amandinha, na maioria das vezes, deve estar aqui na live, que trabalha comigo no estúdio. Ela me dá aula de Pilates, porque eu não faço sozinha, porque eu costumo falar que a gente, quando faz sozinha, às vezes a gente rouba, né? E no Pilates a gente acaba compensando muitos movimentos e acaba fazendo de maneira inadequada. Então, assim, eu prefiro fazer com acompanhamento, eu não gosto de fazer sozinha, né? Na natação, tinha uma professora de natação, né? Eu quero começar a pedalar, mas eu acho que tudo você tem que ir com cuidado. Corrida, eu tô começando a caminhar agora, não tô correndo ainda. Me inscrevi aí na corrida que vai ter agora, né? Que o semestre está combinando de correr junto no dia 24. 24. Fiz a É, inscrição quase chorando, assim, fiquei até emocionada. Falei, meu Deus, minha primeira corrida depois do transplante, mas vamos lá, vamos ver se eu consigo chegar. e Kel, Mas tudo tem que ter um acompanhamento. é bom até a gente avisar, meus colegas transplantados, vocês podem entrar lá no link da BTX, né, lá no Instagram da BTX ou no Isso, site, para participar da isso, corrida pela doação, desafio virtual, pela doação de órgãos, né? É 3K e 5K. isso, Você recebe, exato, faz inscrição, aí faz a prova, aí comprova que você fez, e aí depois chega uma medalha e uma camisa na tua casa, né? E é muito interessante. exatamente. Façam isso, né? Eu achei super bacana, assim, mandei os links para algumas amigas, tem até algumas alunas que falaram, nossa, como que funciona isso, né? Algumas pessoas se interessaram em participar, e assim, é bem importante, parece que é uma coisa boba, mas não é. Uhum. Através da participação, a gente consegue aí, né, dar uma alavancada aí na campanha também de doação de órgãos, que é fundamental, né? É, a gente vê em várias lives as pessoas falando, tem muita gente até hoje que não sabe como funciona esse procedimento aí da doação, né, Jefferson? E Isso, aí acaba falando não por medo, por não saber como funciona. E a gente precisa alavancar isso em relação à doação. Eu sou profissional da área da saúde, eu nunca havia trabalhado com nenhum transplantado. Eu já tive 2 pacientes em fila de transplante renal. Infelizmente perdi os dois acabaram não aguentando esperar pelo sim, né, da doação. Eu lembro que na época eu fiquei extremamente abalada, fiquei muito chateada, e durante um período isso caiu no meu esquecimento, e recentemente eu lembrei, eu falei, gente, eu já trabalhei com gente, é verdade, eu atendi 2 pacientes que eram queridíssimos, assim, na fila do transplante, e quando você passa por isso, você vê que, de fato, como é necessário que as pessoas tenham essa orientação, né, de como funciona e como não funciona, e assim, qualquer campanha que for feita para adoção, para doação, eu acho que vale a pena a participação de todo mundo, né, não só da gente que é transplantado, mas você é, também, um dia, quem está assistindo, pode vir a precisar, mesmo que não seja, né, um exatamente. familiar, então, assim, a gente tem que pensar também dessa forma, né, não só na gente, pensar no outro ali que pode vir a precisar, né. É, a gente tem que fazer alguns lembretes, né? Nós que somos transplantados, é importante que a gente se associe, que a gente faça a nossa filiação lá no site da BTX, né? Sim, www.btxtransplante.com.br. Se eu tiver dito o endereço errado aí, me corrijam. E no acho que é Instagram isso também, mesmo. no Instagram também tem, né? É importante a gente ter uma referência como é a BTX, que é a nossa associação que nos Sim, representa. Então, em falta de medicamentos, em, em, na defesa dos nossos direitos, nós temos que estar unidos direitos, e falando a mesma linguagem, né? Tanto é que nós temos um projeto de lei, que é a PL 4613, a PL dos transplantados, em que está em exato. tramitação, né, lá na Câmara dos Deputados, para dar garantia, oportunidade para muitas pessoas que não têm as mesmas condições que nós temos enquanto pessoas transplantadas, muitas limitações, nós sabemos que não é fácil, né? Sim. E por isso você defenda a causa, vai lá no site da Câmara dos Deputados, assina lá, manda, deixa o teu voto, né, Kel? É muito importante isso para a gente, É, né? exatamente. Com certeza, super importante, né? E assim, infelizmente, nós hoje estamos muito bem, né, Jefferson? Mas infelizmente muitas pessoas não estão, né? E a gente, graças a Deus, hoje, a gente consegue praticar nossas atividades, eu consegui voltar para o trabalho. Assim, os locais onde eu trabalho foram fantásticos comigo, eles me esperaram voltar, aguardaram todo o meu processo de reabilitação, mas isso não acontece com a maioria das pessoas, né?
A grande maioria das pessoas, logo após o transplante, como a gente tem uma rotina muito diferente, né, da vida habitual de antes do transplante. E as pessoas, às vezes, não entendem isso. A gente tem que se ausentar do trabalho, a gente precisa ir fazer os nossos exames, precisa ir para as nossas consultas. Eu, antigamente, a cada 3 meses, precisava internar e ficar 3 dias para a troca da prótese da via biliar. Graças a Deus, eu não preciso mais, eu já pude retirar essa prótese, mas assim, não é todo local que tem esse entendimento. Então, tem muito pós-transplantado que hoje, né, pessoas logo após o transplante que não conseguem retomar suas atividades, que estão desempregados, que não conseguem nenhum auxílio, né, e às vezes você vê uma pessoa muito bem assim fisicamente, mas a nossa deficiência é orgânica, né, hoje. Então as pessoas não têm essa noção, acha porque você está bem, você pode fazer tudo, e tem pessoas que não podem fazer. Então, assim, é muito importante, de fato, que esses direitos aí, vamos torcer para que essas leis sejam aprovadas, porque hoje eu estou bem, estou conseguindo trabalhar, amanhã eu não sei, né, Isso, como que pode ser, né, e a gente exatamente, pensa né? nos que não podem fazer, né. A gente convive com essa questão da rejeição, obviamente, a gente sabe que a gente não quer que nosso órgão seja rejeitado, mas isso pode acontecer. Então, nós Sim, temos várias situações de pessoas que retransplantam. Então, sim, eu aproveito para agradecer a presença da Karen, a Clarissa que está falando, né, uma advogada que defende também a causa dos transplantados. Dizer também que até para inserção no mercado de trabalho é muito complicado para muitos transplantados, né? Então, como é que você pode muito. ajudar os transplantados? Primeiro, compartilhando, acessando o site da Câmara dos Deputados, deixando lá sua mensagem, né, da importância, enviando um e-mail para o seu deputado federal, em que você votou, o senador, porque você sabe em quem você votou. Então, de exigir que eles façam valer os nossos direitos. Isso é importante. Com certeza, É, com certeza. então, queria deixar essa mensagem para todos vocês. E, Kel, nós já estamos chegando ao final da nossa live maravilhosa. Assim, você é uma pessoa Muito muito, bom. muito especial, né? Obrigada, você também. E eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos, para quem está assistindo a nossa live, obviamente, que reservou um tempinho do seu tempo para estar aqui conosco. Muito obrigado a todos vocês. E para quem vai assistir nossa live, né? Posteriormente, vai ficar salvo Com aqui certeza. no YouTube também. Sim, sim. Essa que vai ficar salva, as próximas que virão por aí também, né, Jefferson? Na próxima São terça, várias aí que na próxima vêm. terça nós vamos receber a Suelen. A Suelen, ela é transplantada de pâncreas e rim, né? Rim, Se ela isso. estiver por É aqui, duplo. dá um alô aí pra gente. Então, na próxima terça, fiquem alerta, nós temos live também. Então, eu só tenho a agradecer a você pelo convite. Obrigada, você é uma pessoa muito querida, né? Já passei por uns perrengues aí pós-transplante, de te mandar mensagem no desespero, ai, chorando, meu Deus, Jefferson, socorro, não quero rejeitar, tô com medo. E, enfim, você foi uma pessoa super fofa, assim, gratidão pelo convite, né? Agradeço a todos aqui, tô vendo todo mundo aqui mandando mensagem, tem aluno meu aqui, tem filho de paciente, obrigada pelo carinho de todo mundo. A mensagem que eu deixo aqui, para quem está na fila, não desanima, né? Mantenha fé, a tua hora vai chegar, teu sim vai vir com certeza, né? Para quem já transplantou e está aqui assistindo, vamos fazer valer a pena essa chance que a gente recebeu, né? Então vamos viver intensamente tudo que a gente tem para viver, lutando pelos nossos direitos, sempre ajudando ao próximo e fazendo jus a essa segunda oportunidade que nós tivemos, né? E para quem está ao redor aí, para quem convive com as pessoas e não entendem, mudem o seu olhar em direção ao outro, né? Tenham olhos com mais amor. Para de criticar, né? Não tenham pré-julgamento. Nós somos transplantados, mas nós somos pessoas comuns como todos os outros. Nós podemos tanto quanto todos podem, né? É como eu falei, nossa deficiência é orgânica, o nosso intelecto, ele é mantido, né? A gente tem condições para fazer tudo, só basta ter uma oportunidade. Então é esse o meu principal desejo, meu principal apelo, né? Que as pessoas que estão ao redor, que elas mudem o olhar e comecem a olhar para a gente de uma maneira diferente. Como eu falei, nós estamos bem e temos sorte, mas tem muitos aí que não têm, sofrem preconceito. Então, vamos olhar para o outro com um pouquinho mais de amor, né?
pouquinho mais de carinho, estender a mão para quem precisa. Eu acho que é isso que é fundamental. É ter fé, ter força, se superar dia a dia, tocar o barco. E como diz naquela frase que a Karina mandou, viver como se o nosso doador estivesse nos assistindo, com certeza, né? E quem planta fé, gente, colhe milagres, né? Então, fé acima de tudo. Então É é isso. isso, meu amigo. Muito obrigado. Eu que Seja agradeço, doador de Jefferson. órgãos. Para ser doador de órgãos, Com você precisa certeza. conversar com sua família e expressar e deixar o seu legado para a gente. Porque nós dois aqui, né, Raquel? E outros que Com estão aqui, certeza. são exemplos de renascimento. Boa noite. Exatamente, né? Boa noite, meu amigo. Boa noite, gente. Tchau. Beijo, Valeu, Jefferson. valeu, Raquel. Grande beijo. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, Tchau. tchau.